A sua dúvida que você estava falando era a respeito do... Viu, pessoal? Vamos começar. É que assim, aqui no vídeo fala uma coisa que é assim. Ele fala que quando Deus criou o céu, os anjos, tal, que ele tinha a criação dele lá no céu, por que Lúcifer teve esse sentimento de inveja e quis ser mais do que Deus e tal? Por causa do livre-arbítrio. Ah, sim. Claro. Mas por que ele não tirou o livre-arbítrio então? Não, vamos lá. Pelo que eu entendi do vídeo. Quando Deus, por que aconteceu o negócio com Satanás, por exemplo? Por que ele caiu? Porque Deus, na verdade, ele criou o céu perfeito. Porém, ele deu o livre-arbítrio. Para que ele deu o livre-arbítrio? Ele deu o livre-arbítrio para que as criações dele não fossem obrigadas a amar ele. Porque senão eles seriam um robô, ele teria criado um monte de robô. Então Deus queria que os seres amassem ele, porque eles queriam amar a Deus, porque eles queriam seguir a Deus, porque eles queriam louvar a Deus, vamos falar assim. Entendeu? Então ele deu o livre-arbítrio. Tudo bem. E quando ele criou o homem com livre-arbítrio aqui, na Terra, aqui fala que quando ele colocou a árvore do que aí é falado como um fruto, né? Que é o conhecimento do bem, que é o conhecimento do bem e do mal. Deus colocou isso lá para testar a criação dele, porque ele já sabia que Satanás ia lá tentar a criação. Então Deus queria ver de novo se... Tudo bem, eu vou começar a falar desde um ponto de vista daqui da Bíblia, tá bom? Aí a minha cabeça, assim, aí a minha cabeça, que foi que eu perguntei para o Wesley da outra de novo, quando Deus acabar com tudo isso daqui, e Jesus Cristo voltar, vai acabar com a terra, vai para lá Satanás, vai queimar lá todo mundo lá no inferno, e a outra parte aqui que foi salvo tal vai estar com Cristo. Com o livre-arbítrio de novo. Eu acho que não. Digamos assim. E aí ela falou para mim que não. Eu falei assim, mas espera aí, se você for falar e você não tiver o livre-arbítrio, de novo você vai ser obrigado a amar ele. O que eu entendo disso? Que Deus, quando criou o ser humano, ele já deu o livre-arbítrio para o ser humano aqui. E aqui nós temos a opção de escolher estarmos com Cristo ou não. Aqui a gente decide, a partir do momento que a gente decide, eu aceito estar com Cristo, eu quero estar com Cristo, eu usei o meu livre-arbítrio para optar pelo que eu quero. E aí, quando Cristo voltar, ou a gente morrer e for viver a vida eterna aí, lá nós seremos perfeitos, porque a gente já usou o nosso livre-arbítrio para escolher eu acho que não, e aí eu falei para que eu discordo, porque eu acho que na hora que você for falar, não vai ter você livre-arbítrio. tem um livre-arbítrio aqui, como que ele vai tirar isso de você lá? Não vai tirar, é que você já usou. Eu posso não. É que acontece que são questões diferentes, porque uma questão é o que aconteceu lá nos céus, com Adão e Eva, né? Que eram as duas únicas criaturas, os dois seres humanos, né? E também não estavam em pecado. Ou seja, o que foi construção lá no jardim, ou seja, lá no jardim do Éden, não é a construção daqui, são coisas distintas. Por quê? Porque eles não estavam em pecado, eles tiveram que pecar para ser expulsos de lá. Então aquela região onde Deus plantou o jardim, que é o Éden, né? Ele está intacto, do jeito que Deus o deixou, ou do jeito que Adão e Eva o deixaram, intacto, está daquele jeito mesmo, né? O que teve uma mudança foi dentro neles, por isso que Deus les deixou em outra condição, aqui neste mundo, nesta construção, nesta terra. Por isso que temos que começar de um princípio. Por isso que vamos começar aqui no Gênesis mesmo, no primeiro capítulo, e aí vamos respondendo e vamos trabalhar em cima disso. Porque eu não seria capaz de responder-lhes assim, tirando do
Duvido. Não seria capaz, não conseguiria. Como é que Sim. Esse vídeo ele resume bem, acho que é a história só, mas com Sim. bem superficial. Sim. Né? Mas o que... Entre a história, a fábula, e ele citou só em Ezequiel 28, né? Então, Gênesis capítulo 1, né? No primeiro versículo diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, é a construção de todas as coisas, mas não está definido o que é céus, nem que é terra. Mas também não está falando que está em corrupção. Então, o Criador, no princípio, no início de todas as coisas, ele criou, mas criou aquilo que nós podemos conhecer, ou palpamos, ou vivenciamos. Então, o Criador que estava ali naquele momento, e ele é de todos os tempos, antes da nossa concepção imaginativa, ou de compreensão, né? Ele veio e, em um momento exato, ele criou céus e terra. Mas que céus e terra criou? Bom, primeiro, num lugar chamado Éden, que o Senhor criou, colocou ali o jardim, né? Plantou um jardim, criou o homem e colocou o homem ali, como a palavra vai nos dizer, né? Mas aqui não tinha corrupção ainda. Nesse versículo não tem, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no segundo versículo diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. As águas é a construção, vamos dizer, o que há, digamos assim, dentro do grande oceano que nós conhecemos e que está repleto d'água, tem muitos peixes ali. A palavra diz que Deus tirou a terra da água. Como que tirou a terra da água? Pelas palavras que vêm a continuação, e vamos nos descrever os céus e a terra, né? Como Deus separou os céus e terra. Então, diz nesse segundo versículo que nesse momento a terra estava sem forma e vazia, era um deserto absoluto. Não tinha forma, ou seja, não tinha tamanho, né? Não tinha definição alguma. Só na essência ela existia, mas já estava em corrupção. Como que estava em corrupção? Por quê? Pelo pecado de Adão. Porque Deus lhe disse: Adão, maldita é a terra pela tua causa. Então a terra não poderia estar sem forma e vazia, ou em um deserto absoluto, porque em hebraico diz tohu vabohu. Era um deserto absoluto, sem forma e vazia. Aí vemos que Deus está ali no início da construção do tangível, né? E do existente, que se refere ao espiritual, e Deus simplesmente criou, né? A sua palavra, né? O verbo falou, Cristo Jesus falou e criou todas as coisas, mas não tinha forma. Então a forma veio através da construção do universo, mas a forma que nós conhecemos, e nós vamos a saber através da revelação desse versículo, que ela estava em corrupção. Por que estava em corrupção? Porque Adão pecou. Vejamos ali no capítulo 2. Capítulo 2, por quê? Porque vamos ter que trabalhar junto com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Porque para conhecermos a terra que nós habitamos, temos primeiro que saber como ela se deu dessa forma que nós a conhecemos. Por que ela é assim? Essa forma tangível, essa matéria tangível. Porque ela é passageira, porque ela é corrupta, porque nós nascemos e morremos, né? Então temos que saber porque entrou em corrupção. Então, a um princípio, a essência não estava em corrupção. Ela era incorrupta, porque Deus não iria fazer alguma coisa imperfeita. Deus fez as coisas, as fez boas, mas as fez boas
porque ele construiu de uma forma a esse mundo que conhecemos para que fosse habitado. Porque a palavra também vai nos falar, em algumas passagens, aí em Isaías, que Deus criou a terra para ser habitada. No capítulo 2 diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Então Deus está falando que ele fez uma construção. Mas, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra, lembremos bem que o Senhor fez tudo até o 6º dia, até o dia que colocou o homem. Mas no 7º dia, ele descansou, santificou. Ou seja, é um dia do Senhor. Nós não temos parte, a não ser quando o Senhor nos deu aquele dia, e na lei para entendermos, compreendermos, que era o 7º dia, onde os sacerdotes, comemoravam o descanso do Senhor, dizendo assim, é o dia do Senhor. Mas não esse sábado físico, mas o sábado espiritual. Porque no sábado espiritual, vamos dizer, nesse 7º dia, o Senhor nada fez, somente descansou. Assim também ordenou que todo homem descansasse. E esse descansar é descansar no Senhor, ou seja, não trazer nada do mundo para dentro do dia do Senhor, para dentro do interior da casa do Senhor, porque um descanso do Senhor, obviamente que esse dia tem a ver com o descanso que Deus preparou para nós, Ele. Então, refere-se ao espiritual, tá? Então, a continuação, e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, já fez, já construiu. E abençoou Deus o 7º dia, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, Deus está falando que tudo fez naquilo, tanto as questões incorruptíveis como as corruptíveis, as eternas, perenes e também as passageiras. Então, o Senhor é eterno e incorruptível. Então, no dia dele, no lugar dele, daquele ponto, do trono dele, todo ele compreende, sabe, entende, todo o domínio é dele, mas nós somos chamados para esse descanso. Somos chamados para esse descanso, para habitarmos com Ele. Então, somos convidados a deixar esse mundo que caiu em corrupção, para entrarmos no descanso dele e habitarmos com Ele eternamente. Por isso, esse dia do Senhor também será manifestado no fim dos tempos. O dia do Senhor é dia de trevas. Por que dia de trevas? Porque traz a condenação para o corruptível, E também traz a salvação e a luz para aqueles que estamos na frente da salvação, no Espírito Santo de Deus, os que somos filhos do dia, Então, ali a continuação diz assim, versículo 4: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados. Ou seja, o Senhor tem na sua mão a criação, já fez. Tudo que vai ser descrito, o que foi e o que vem, está na mão dele. Não importa se é o amanhã ou depois de amanhã, está na mão dele, No dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. E falando dos céus, vamos falar não de um céu, porque está falando em plural, céus. Ou seja, são 3 céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Bom, se o Senhor fez, por que então não tinha crescido as plantas na terra? Porque Deus ainda não tinha, E não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, Deus está falando aqui, nesse versículo, que tudo que Deus criou, na sua concepção, na sua sabedoria, no seu poder, ainda não tinha manifestação de vida naquilo que estava sem forma e vazia, porque não tinha homem para lavrar a terra.
E se não tinha homem para lavrar a terra, é porque ainda não tinha sido feito a nossa concepção, não a de Deus. Deus criou e criou, pronto, acabou. Mas a nossa concepção, o homem não estava pronto para lavrar aquela terra. Certo? E aqui vai falar do jardim que está no Éden na continuação, né? E diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Isso de chover, vocês sabem que a água que cai do céu que faz brotar toda essa planta. Toda a vida é manifesta através da água que o Senhor faz descer dos céus. Então é muito importante conhecer esse mistério, que o Senhor dos céus, ou seja, do alto, do seu poder, rega o que Ele fez. Mas ainda aqui não tinha acontecido, embora o Senhor já descreveu em todo o capítulo 1. Que mistério aquele, né? Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Era só um vapor, ou seja, não tinha forma ainda. Certo? Embora o Senhor já o tivesse feito em seu poder. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito do pó. É numa partícula, ou seja, está todos os componentes, vamos dizer assim, de toda a criação material. Então, da essência da terra, o Senhor criou o homem. Digamos assim, toda a criação é de Deus. Então, o Senhor criou para Ele, só que aquela criação, através das criaturas inteligentes e em sabedoria, tinha que se voltar para Deus, para que, pelo livre-arbítrio, né, viesse toda a criação para Deus. Porque se não fosse pelo livre-arbítrio, o Senhor estaria obrigando a toda a criação a ser parte dele, e o Senhor disso nunca se agradou. O Senhor quer que a criação manifesta no seu poder, inteligência e sabedoria, opte por Deus e não opte por si mesmo. Ou seja, não opte nesse livre-arbítrio, né, pelo bem e o mal, como optaram os anjos que caíram e se afastaram. Então, ali no segundo versículo aqui, no terceiro versículo, e disse Deus, no primeiro capítulo, tá? Voltamos ao primeiro capítulo: haja luz e houve luz. Bom, a terra não tinha forma, estava vazia, era um deserto absoluto, ninguém podia apreciá-la porque não tinha alguma criatura por perto, né? O que fez Deus? Falou, haja luz. Então manifestou-se a luz. Então aí vemos manifestar-se o universo inteiro na criação. Se manifestou o universo na criação. Eu vejo uma estrela, vejo luz. Vejo entre uma estrela e o outro, vejo escuridão. Manifestou-se a luz. Manifestou-se a luz, e falando da matéria. Então vamos falar do que é material e do que é também, né, espiritual. Quando Deus nos fala da luz que se manifesta nas trevas do homem, nos fala no Evangelho, nos fala na palavra, né? Ali Deus se manifesta no meio a essa terra em trevas. Mas aqui na construção do universo, da criação, onde devemos expandir-se o universo inteiro, Deus disse, haja luz, faça-se a luz, separe-se a luz das trevas. Então, o universo se manifesta em toda a criação e se expande. Não são científicos que falam em Big Bang, não. A palavra está falando isso aqui, que não tinha nada e fez isso, e se separou. Haja luz. Mas a luz primária, é aquela material que se manifestou onde havia trevas. E para que haja luz no meio das trevas, tem que ser a luz de Deus, para que seja a luz eterna. Mas aqui não está falando que a luz é a eterna, né? A não ser quando você vê ali no seu Evangelho, quando fala da luz eterna, que é Cristo Jesus, na manifestação a seu tempo, que resgatou as criaturas que tínhamos, né,
caído em pecado pelo pecado de Adão e Eva. Então, a manifestação da luz de Deus no meio das trevas é Cristo. Mas essa manifestação da luz aqui, que pelo poder de Deus se manifestou no meio do tangível e também dos mundos espirituais. Vai dizer a continuação aqui. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Entre as trevas, entre a luz. Esse é o bem, esse é o mal. O mal para Deus não tem cabimento. Então temos a manifestação no próprio pecado de Adão, que Adão quando pecou, ele comeu da árvore proibida. Ele comeu, se manifestaram 5 sentidos nele. Ele comeu, mas todo era conhecimento. Comeu, ouviu, tato, olfato, cheiro, e a visão. Então, todo o sentido que tem qualquer um dos animais que habitam na face da terra. E, obviamente, que nós, que somos a premissa de Deus, essa manifestação é consciente e também nesse livre-arbítrio de conhecer o bem e o mal, nós optamos pela luz ou pelas trevas, Estamos falando do homem. Mas aqui Deus viu que a luz era boa, mas não falou que essa luz era boa de bondade, Era boa. Ou seja, entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, no meio da criação tangível, material, na ação do homem e também na manifestação da natureza, assim como cresce uma macieira, também cresce um espinho, Assim como nasce o tigre, o leão nasce a ovelha. Então pode ver que na manifestação desse mundo natural, material, tangível, você vê o próprio pecado de Adão manifestar-se. Porque para que o leão se alimente, ele precisa matar e comer a carne do animal manso. Então é uma manifestação da vida e da morte na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o causante foi Adão. Ou seja, quando Adão estava no paraíso, os animais não se matavam um com o outro. E já vamos conhecer o que é animais, Ali no paraíso. Olha. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde da manhã do primeiro dia. Pode ver que o Senhor não vai descrever que ele passou essa noite, Foi uma tarde e uma manhã. Ou seja, sempre ele esteve na criação. Mas na contagem judia, começava o dia que havia de vir no entardecer do dia minguante, vamos dizer, no entardecer do término do dia, ou seja, após das 18 horas. Aí começava o outro dia. E o israelita, na lei, ele através dos sacrifícios que se tinha no santuário, no templo, do sacrifício cotidiano, sempre as lâmpadas estavam acesas no templo, sempre o sacrifício era constante no altar, ou seja, para o homem de Deus numa noite, ou seja, ele está dentro do templo da presença de Deus, numa noite. Então Deus não poderia habitar na noite, por uma tarde e uma manhã. Deus separou a luz das trevas, Então é a manifestação da criação do material que nós conhecemos. E esse Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, foi a tarde da manhã do dia primeiro. Esse dia e essa noite, vejamos muito bem que aqui refere-se ao criado, ao que palpavelmente é visível, é bom, é aproveitável. Não se está referindo a esse dia e noite já marcadas as estações como nós a conhecemos. Porque somente no quarto dia o Senhor colocou o sol e a lua para que marcassem as estações. Por que no quarto dia? Porque antes, nesta criação descrita aqui, o dia e a noite, como nós a conhecemos, não era regulada, reglamentada como Deus a colocou de um princípio para que toda a natureza na terra se manifestasse.
Ou seja, não era um dia de 24 horas. Né? Então, essa luz e essa noite, conhecendo ali, estamos manifestando que há uma manifestação na criação do que é e do que não é. Há uma esperança da vida, digamos assim. E ali, depois, versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então, digamos assim, todo esse espaço é essas águas. As águas, o que existe, né? No poder de Deus. Deus disse, haja uma expansão no meio das águas. O que ele fez? Há uma expansão. Temos duas regiões ali. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Né? Então Deus divide, e nessa descrição no versículo 6 e 7, as águas las divide em 4 fases. Temos o mundo material, primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. E depois vamos comprovar onde que diz dos 3 céus, tá bom? E no versículo 7, e fez Deus a expansão, está falando novamente, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas e as que estavam sobre a expansão, e assim foi. Ou seja, fez o que estava aqui abaixo. Então, novamente contamos essas 4 fases da criação. Deus está nos falando aqui sobre a criação dos 3 céus e da matéria, né? Porque antes era uma coisa só, ou seja, a terra e os céus. Deus fez as questões que são tangíveis, né, com as questões que são espirituais, mas caíram em corrupção por causa de Adão. E ali ficou todo sem forma e vazia. E Deus lhe deu essa forma. Como lhe deu a forma? Primeiro separando, né, as trevas da luz, e viu Deus que a luz era boa, né? E depois Deus separou nas águas, ou seja, na região existente criada por Deus, né? Criou primeiro, segundo, terceiro e o universo, a criação material, né? E chamou Deus, versículo 8, a expansão céus. Não estava falando da expansão? Ela chamou céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. Então o que temos no primeiro dia? No primeiro dia da criação tangível, material, nós temos a manifestação da criação dos céus e da terra, que os anjos estavam todos juntos, lá com o homem, estavam todos juntos. Não está falando que tinha vários céus. Não, somente Deus fez céus e terra. E a terra era assim, corrupção. Mas no segundo versículo está falando que está em corrupção. E ali Deus a separou. Agora aqui no versículo 8, e chamou Deus a expansão dos céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. Mais uma etapa, mais uma era. Né? E disse Deus, no versículo 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, ali falando da terra. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. O que fez o Senhor na terra? Agora na terra. O Senhor ajuntou os mares numa região e a terra no mesmo continente. O que está falando? Esse negócio dá que os científicos falaram que decorreu, que os continentes se separaram, é a maior farsa desse povo. Esse povo está roubando daqui do conhecimento de Deus. Nunca eles descobriram isso. Ele está falando aqui que a porção na terra era uma. Hayabashá, que significa a reunião em uma porção da terra. E os mares era outra porção. Isso era o princípio, era um continente só. Está falando aqui, não tinha homem, não tinha nenhum animal, não tinha nada. Tinha nada, porque Deus não está falando que há alguma coisa aqui. Não, Deus não está falando. E aí? E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus,
produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Pronto, assim foi. Então ali começou primeiro as plantas, né? A dar semente. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Obviamente que está nos descrevendo das mesmas árvores que conhecemos hoje em dia aqui na terra, porque ela dá mau fruto, e eram boas, e eram várias espécies, né? E aí, e foi à tarde da manhã do terceiro dia, mais uma porção, milhões de anos, não sei, Deus sabe. Isso aqui Deus não fala quantos milhões de anos passaram, mas não é esse dia, hoje foi, amanhã foi, não, isso é uma loucura esse povo, você imagina isso. Isso são milênios. Lembra-se que você se plantar uma árvore, demora bastante tempo, né, para que cresça, não demora? E aqui o Senhor está falando da formação do céu, da terra, do continente, da expansão dos céus. E onde mais diz? Nossa, na Bíblia está cheio, é só ir buscar, né? Aí seguimos vendo assim: e foi à tarde da manhã do o dia terceiro, e disse Deus, versículo 14: haja luminária na expansão dos céus. Então, o que podemos entender e compreender? Ou seja, antes não tinha luminária na expansão dos céus. Claro, porque o Senhor, quando separou o universo, estava cheio de luminária, ou seja, cheio de estrelas. Mas está se referindo à Terra. Então, esse haja luminária é para que possam eles terem alguma influência sobre a Terra, porque ele vai falar do Sol e da Lua também, né? E disse Deus: haja luminária na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam neles para sinais e para tempos, sinais e tempos, estações, verão, inverno, primavera, outono, e para tempos determinados e para dias e anos. Então está falando claramente que o Senhor fez isso, né, para que fosse definida, né, na Terra o tempo que nós conhecemos, natural, 4 estações no ano, né, os 300 e quantos dias? 66 dias, 65 dias, né? Exatamente, Deus o colocou ali, né? Pode ver que a lua, o sol e as estrelas, e tudo tem muito a ver com a questão do tempo. E Deus colocou aquilo lá somente para que tivesse uma influência sobre o tempo, mas para que não fosse mais que a Terra. A Terra não, o ponto principal. Assim que também, como os anjos não são os principais, são os principais os seres humanos recolhidos por Deus, então o projeto de Deus está ali manifesto, né, claramente, né? E sejam para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, ali vemos a formação planetária que nós temos, que influencia muito na natureza da Terra, né? E também vemos as estrelas iluminando de noite. E vemos o Sol e a Lua, que demarcam o tempo natural na face da Terra. E aí disse mais ainda: e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a Terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Está vendo que está falando de luz e treva enquanto a manifestação da vida na natureza? Está falando dos luminares e está falando de luz e treva. Então está referindo-se dessa luz e dessas trevas, desse poder de Deus, mas na natureza. Quando Deus fala da manifestação da sua luz, de seu dia, o 7º dia, né? E também da manifestação da luz que há em seu Filho, e onde nós todos fomos recolhidos, então Deus nos fala da luz divina, né? Desse Santo Espírito. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi à tarde e à manhã o dia 4. Mais uma era, milhares e milhares de anos. Deus o sabe. Eu não queria estar lá, não.
a não ser em Cristo Jesus, como vamos estar no final dos tempos. Vamos ver quando estivermos no céu, como foi a formação da criação. E disse Deus, versículo 20, produza nas águas abundantemente répteis de alma vivente e voem nas aves sobre a face da expansão dos céus. Ali que temos a manifestação da vida na terra, fora das plantas. Ali, quando já as estações foram definidas na terra. Então Deus criou ali e manifestou, produza nas águas, ou seja, saíram das águas, certo? Abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, diz aqui, não é baleia não, grandes monstros marinhos, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O que disse Deus? Que sobre a terra naquele tempo tinha aves, dinossauros. Você descobriu agora, né? Que tinha os dinossauros, tinham pena. Não se descobriu? Tinha pena. Um tiranossauro, ele andava que nem um galo, né? Não tinha um esqueleto parecido a um galo, mais que um réptil. Deus está falando que eram aves. Eram aves. Toda a criação. Então, Deus, olha, está tudo aqui. Está toda a manifestação aqui. Toda a criação. E no quinto dia não tinha homem, né? Não tinha homem. Não tinha homem sobre a face da terra. O que quer dizer isso? Que esse quinto dia, já que nasciam e morriam, todos esses animais que existiram, obviamente que eles existiram por um período muito longo, né? Através de milhares e milhares de anos, e o homem não estava nem perto. Mas não é a situação da criação do homem lá no Éden. Não, obviamente que não é, porque aqui os animais se devoravam uns com outros. O homem não poderia ter existido lá no meio, entenderam? Então, Deus colocou ele depois dessa era, desse tempo. Esses homens da caverna. Hã? Os homens da caverna. Então, vamos lá. E abundantemente produzem conforme a sua espécie, e toda ave das asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde da manhã do quinto dia. A pergunta à sua irmã, Deus me deu uma revelação, e eu escrevi, mas escrevi em espanhol, está por ser publicado, das espécies, das raças, tá bom? De como se espalharam pela terra, mas tem que, se puder aí, não sei, um dia podemos falar somente disso, a gente fala somente disso, tá? Porque é uma questão distinta. Falando daquele tempo da Torre de Babel, tem que falar da Torre de Babel desde Adão na terra até o tempo do dilúvio e depois da construção da Torre de Babel. De ali Deus espalhou os seres humanos sobre a face da terra. Mas é tudo um mistério, tem que falar durante muito tempo sobre isso, tá? É muito delicado. E falando de versículo a versículo, porque aqui e em várias passagens aí, tá? Para que tenha tudo explicado e falado pela Bíblia, né? A criação do ser vivente. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e bestas, feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas, feras, né, da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui que tem um grande mistério. Adão e Eva caíram em pecado por querer ser igual a Deus. Satanás assoprou no ouvido deles, né, o conhecimento do bem e do mal. Verdade. Aí ele quis ser igual que Deus, Deus permitiu. Então fez toda essa contração. E o que ele fala aqui? O Senhor fala aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Que não é da mesma forma que o Senhor criou Adão sozinho, não criou com a mulher, e a mulher depois. Aqui está falando que o cria junto. Está vendo que é diferente? E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.
Deus está falando, façamos o homem imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Mas domine sobre os peixes, as bestas feras, domine sobre a criação terrena. Ou seja, não está falando domine sobre os anjos, domine sobre o universo. Não, você vai ser igual que Deus vai conhecer o bem e o mal, mas você vai dominar sobre o cachorro, o gato, a vaca, o peixe, entendeu? Você vai estar aqui na terra, do jeito que estamos, né? Porque a gente compra um passarinho e domina sobre ele. Né? Até o leão, a gente coloca uma jaula e domina. Olha a semelhança. Por que essa semelhança? Porque a semelhança que o homem quis de Deus foi conhecendo o bem e o mal. O homem não consegue separar o bem do mal, a não ser através do poder de Cristo Jesus, que separou o bem do mal, e nele sim somos a verdadeira imagem no Filho de Deus, semelhança de Deus. Porque aqui diz que Deus fez o homem e a mulher a semelhança dele. Ou seja, homem e mulher, que dá cria, que dá filho, né? Que dá um retonho, que dá uma descendência. E aqui o homem foi colocado somente para dominar sobre esse mundo material, né? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pronto. Não criou somente Adão e o fez do pó da terra e assoprou nas narinas e foi uma vivente. Depois, né? Tirou o homem do costado. Costela significa costado e o osso representa a alma. Então, não é o mesmo homem. Ou seja, é o mesmo homem Adão, mas não é a mesma essência. Ele já tinha pecado. Entendeu como que é? Ele foi trazido de lá dos céus, né? Pecador, e foi colocado na terra. Lembremos muito bem que Deus deu vestimenta de animais. Essa vestimenta de animais são as peles de animais, são o homem natural. O homem natural, pode ver que esse homem natural tem prisioneiro a tua alma, que está ali dentro de você. Então as vestimentas que Deus lhe deu a Adão e Eva é essa carne aqui. A animalidade do homem. A animalidade do homem, a natureza humana, que não é a natureza divina de Deus. Eu não consigo imaginar que assim, não consigo sair do tradicional de pensar na terra, Deus criou os céus, a terra, o homem, a mulher, não consigo sair. Por mais que você fale, não consigo, não vai. Não vai. Mas de a pouquinho vai, Deixa eu terminar só esse capítulo aí. Você me fala quando pare, porque eu não paro, tá? E Deus, versículo 28. Vai dar o tempo porque ele precisa trabalhar. Vai trabalhar. A que hora? Para já? Não. Mais um versículo, então me fala, tá bom? E Deus os abençoou. Aqui abençoou Adão e Eva, né? E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Então estava na condição de multiplicar-se. Ou seja, está nessa condição que é homem e mulher natural. Tem que separar o homem natural com o homem no projeto anterior ao projeto natural. Ou seja, que o homem não tinha essa condição animalizada, tá? De gerar-se dessa forma natural. Não era essa forma natural, tá? É uma nova, vamos dizer, uma nova forma. Quando Deus criou Adão e Eva, Adão, no jardim do Éden, ele era a luz. Ele era como se fosse espírito, ele era como se fosse ele não tinha... Não era essa condição, não. Isso aqui, ó, não doía, não beliscava, não era assim. Ele estava lá no jardim do Éden. Isso aqui, ele está falando do homem, quando ele foi expulso do jardim do Éden, ele se vestiu de pele de animal, aí é que a gente virou homem. É isto, dessa forma que nós a conhecemos. Então, isso aí. E ali o que ele está lendo está falando exatamente isso. Só que quando a gente lê corrido, a gente não entende isso. Olha o que vai dizer aqui. Já não, vai doer, vai ficar totalmente abatidos, tá? Vão ficar cansados. Com essa leitura aqui vão ficar muito esgotados. É porque tá? a Bíblia, muito esgotados. Ela não foi feita simples, porque ela não é para ser entendida... Não. Carnalmente. Não. É muito difícil. Você só vai entender ela... O que eu leio não é o que eu estou lendo. Não. Deixa eu terminar esse versículo aqui. Ó. E Deus os abençoou.
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos aqui na terra, tá? E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Só sobre os animais e sobre os peixes. Não está falando que domine o transcensorial, a mente, o espírito invocando anjos. Não, está falando só domina sobre a matéria. Assim você vai ser a semelhança de Deus. Por isso que Deus nos chama nele. Usa os 5 sentidos, não usa o sexto, né? E depois no versículo 29, é muito importante esse versículo que vem a continuação. Hein? Mas ele existe o sexto? Claro, por isso que a marca da besta vem por o homem 666. A marca da besta vem por esse poder extrasensorial. Vem por esse homem que é penetrado pelos poderes do submundo, por Satanás, e ele se adentra na mente e domina a consciência humana. Por isso que se manifesta o anticristo na terra. Por isso que Deus fala, usar só os 5 sentidos e invocar o santo nome dele. E através do poder dele, a gente tem os poderes fora desse mundo, né? Mas na manifestação de Deus. Né? A manifestação do anticristo na terra é a manifestação do anticristo no próprio homem. Exatamente. Né? Por quê? Vai falar o seguinte aqui. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. O que está falando aqui? Né? Deixa eu ler outro versículo primeiro. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde da manhã do dia sexto. Que está falando ali? Que o homem, o homem lhe está dando a semente e o fruto. A semente e o fruto significa assim: você tem a inteligência, a razão, a sabedoria. Porque a semente que nos fala o Senhor no Novo Testamento é a semente do Espírito, onde nasce a árvore da vida em cada um de nós, e o fruto do Espírito. Então, para o homem Deus lhe deu conhecimento, sabedoria, razão, e para os animais comer das folhas. Ou seja, jamais o animal terá o discernimento, sabedoria, conhecimento, porque ele não lhe foi dada alma. Não lhe foi dada alma. Então toda a face da terra, todos os animais, todos os seres vivos vão desaparecer. Só o homem que é perene, que é eterno. Então por isso que está falando da semente e do fruto. E ali o que li anteriormente, mas depois tem que descrever o jardim do Éden e descrever os céus como se expandiram pela face da criação.